Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa quinta-feira temos um dia peculiar. Não sei se você já me acompanhou aqui numa análise de Europa League, mas é muito comum que as pessoas tenham ranço da Europa League. Da Europa League, agora da Conference League, né? A UEFA conseguiu ainda complicar um pouco mais a situação das outras competições, nas suas subcompetições, né, que é a Europa League e Conference League, porque ela pega tudo e coloca dentro desse pote da quinta-feira. Então não dá tempo da gente conseguir apreciar um jogo sem que outros 200 jogos estejam acontecendo ao mesmo tempo. E é por isso, na minha opinião, que é criado esse ranço, porque quando você tem 200 jogos ao mesmo tempo, você acaba tendo dificuldade de desempenhar um bom trabalho, um bom papel, como um apostador, como um trader, e aí você perde dinheiro e automaticamente, quando você sente dor no bolso, você olha para o lado, olha para o outro e tenta identificar onde foi o problema e acaba caindo sobre a Europa e a Conference League. E eu entendo, eu não estou aqui para querer fazer com que você se apaixone novamente pelas quintas-feiras da UEFA, mas ela está aí e a gente pode tentar tirar pelo menos algum proveito. Nessa quinta, a gente vai falar sobre Europa League. Eu vou deixar um pouco de lado a Conference, porque é uma competição muito complexa. Os playoffs, o que a gente vai falar hoje é de playoff, né? A fase das oitavas de final da Champions já começou. Na Conference e na Europa League, a gente tem o playoff antes das oitavas, que são as terceiras equipes colocadas, os terceiros colocados da Liga dos Campeões descem, são rebaixados para a Europa League e enfrentam os segundos colocados dos grupos da Europa League, num playoff, antes das oitavas de final. Quem passa desses playoffs enfrentam os primeiros colocados dos grupos da Europa League, ok? A mesma coisa acontece na Conference. Os segundos colocados da Conference League enfrentam as equipes que descem da Europa League e assim sucessivamente. Então, o nível da Europa League é um pouquinho melhor em relação à Conference e são equipes que a gente tem trabalhado com um pouco mais de frequência. Por isso que eu quero olhar mais para a Europa League e menos para a Conference. Tem jogos extras pra gente? Tem, mas vamos falar mais da Europa League. Vamos falar de Feyenoord de Roma. A Roma esteve na Europa League, segundo colocado no seu grupo, e vai enfrentar a equipe do Feyenoord, que desceu no grupo da Champions com Atlético de Madrid, Celtic e Lazio, ok? Falaremos desse jogo. Também vamos falar de Young Boys e Sporting. O Sporting ficou em segundo colocado do seu grupo, da Europa League, e vai enfrentar o Young Boys, que estava na Liga dos Campeões, no grupo do City, Estrela Vermelha e Leipzig, e desceu para disputar um playoff agora com o Sporting. Também vamos falar sobre Benfica e Toulouse. O Toulouse, que estava no grupo do Liverpool, ficou em segundo lugar na Europa League e vai enfrentar o Benfica, que desceu da Liga dos Campeões. O Benfica fez uma péssima fase de grupos da Champions, mas se recuperou nas duas partidas finais e conseguiu tirar o Salzburg da terceira colocação e conseguiu ao menos continuar na competição da UEFA. Em uma delas, agora vai para a Europa League e tenta disputar nesse playoff uma vaga nas oitavas de final. E vamos terminar com o Braga. O jogo interessante do Braga, e talvez a gente pudesse deixar o Braga passar, mas o que ele está me chamando a atenção aqui é um capítulo anterior, um cacetinho que ele tomou para o Sporting agora por 5-0, que eu acho que pode refletir um pouco na equipe. Então são esses 4 jogos que nós vamos falar no dia de hoje. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta, que gera muito ranço, algumas pessoas até gostam, de Europa League, dia 15 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento então às 2h45 no jogo do Feyenoord com a Roma. Lembrando, novamente, o Feyenoord esteve na Liga dos Campeões e desce para enfrentar a Roma e é favorito dentro de casa. Para quem não está acompanhando a situação na Holanda, o Feyenoord é o segundo colocado e dificilmente vai conseguir alcançar o PSV, que nessa temporada está voando. Então, a grande chance do Feyenoord por aqui, quem sabe, né, é disputar colocações mais longas na Europa League. Para quem não se lembra, essas duas equipes se enfrentaram na primeira final da Conference League. A Conference League teve a sua primeira edição no ano retrasado, a Roma enfrentou o Feyenoord na final e a Roma foi a campeã. Esse ano, na verdade, nessa temporada, né, mas foi no ano passado ainda. No ano passado, na temporada passada, o time do West Ham foi o campeão para cima da Fiorentina. Então perceba que ali na Conference League a gente já tem equipes maiorzinhas sendo campeãs. Mas, na maioria das vezes, a discrepância técnica ali é mais difícil. Aqui na Europa League é um confronto que o Feyenoord chega muito bem ofensivamente, apesar de não ter conseguido ainda, e eu acho que não vai conseguir alcançar o PSV na Holanda, e pega uma Roma que trocou de treinador. O Mourinho estava à frente da equipe quando ela foi campeã para cima do Feyenoord na Conference e passou por um momento ruim, a Roma decidiu que era hora de tirar o Mourinho
E depois da saída do Mourinho, a Roma começou a ter um pouco de resultado. Foi interrompido a sequência de vitórias, Verona, Salernitana e Cagliari, agora numa derrota contra a Inter, onde a Roma chegou até a virar o jogo, mas acabou cedendo a reviravolta para a equipe da Inter. A Inter tinha saído na frente, tomou a virada e revirou. Então é uma Roma que ainda chega com problemas defensivos, tomou gol de quase todo mundo, só não tomou do Cagliari, ainda não conseguiu resolver esse problema, mesmo com a saída do Mourinho, e é uma Roma que tem conseguido marcar. Mas geralmente nesses jogos ida e volta, a gente não tem uma expectativa tão alta de gols no jogo de ida, porque geralmente a equipe visitante ela quer voltar viva para casa, principalmente se você está decidindo em casa, como é o caso da Roma, né? Então, sinceramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar uma expectativa pré de gols assim, mesmo o Feyenoord tendo um ataque muito forte e uma Roma que tem uma defesa muito frágil. Agora, isso não quer dizer que não possa melhorar ao longo do jogo, dependendo do cenário, né? Vamos utilizar um pouquinho de estatística. Níveis de enfrentamentos diferentes, Holanda e Itália. Tá? O Feyenoord sai na frente com muita frequência, falha pouco em marcar e tem um número de vitórias bem alto em casa. A equipe da Roma não tem uma iniciativa tão grande fora de casa, tem sofrido gol com muita frequência, uma média de quase 1,6 gols sofridos por jogo, e tem um número de vitórias baixo. E olha que o nível da Itália fora de casa não é tão forte assim, mas eu acho que a Holanda é mais frágil nesse tipo de comparação. O time do Feyenoord tem mais vitórias, nenhuma derrota, muito mais gols marcados, 13 contra 3, e menos gols sofridos. No segundo tempo, continua tendo mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Destaque para o crescimento ofensivo da Roma, mas também para a fragilidade defensiva da mesma Roma. O time da Roma é um time muito forte na bola aérea, isso não é novidade, a gente fala isso várias vezes e a gente analisa esse tipo de situação da Roma marcando gol com muita frequência, mas é um cobertor curto, vem sofrendo também com muita frequência nesse fundamento. E aqui nós temos um encontro, aquele aplicativo de relacionamento, entre a boa bola aérea do Feyenoord, que cruza muito bola na área, contra a bola defensiva da Roma. Nos momentos dos gols, nós temos Roma e Feyenoord acelerando nos primeiros minutos de jogo. O time do Feyenoord cede bastante gol nos últimos minutos, mas como é uma equipe que sofre poucos gols, essas porcentagens aqui estão muito mentirosas, e acelera também nos minutos finais. Já a Roma toma muitos gols nos minutos finais, isso aqui é uma porcentagem real, porque a quantidade de gols sofridos pela Roma é muito grande, e também no final do primeiro para o início do segundo tempo. E acelera muito o seu jogo no segundo tempo, no início do segundo tempo. Isso aqui era muito comum com o Mourinho, tá? O time vinha para o segundo tempo e resolvia um problema, ou ele já encontrava ali um posicionamento para poder melhorar. O time voltava bem, às vezes perdendo vinha empatar, às vezes já empatando vinha virar. Era muito comum de acontecer com o Mourinho. Se você é um trader por aqui, é um jogo para correção de preço, na minha humilde opinião. Um jogo para a gente não criar expectativa. Eu gostaria muito de trabalhar gols aqui, mas para que eu me sinta confortável para me expor em gols, eu preciso de um placar um pouco elástico. Um Feyenoord vencendo por 2-0, para obrigar a Roma a sair para o jogo, ou quem sabe um Feyenoord perdendo por 1-0, mas tendo uma Roma contra-atacando. Talvez, não vejo assim a Roma vindo com todo o afinco para contra-atacar, mas se a Roma tiver alguns contra-ataques, a gente pode somar isso às bolas aéreas do Feyenoord, a tentativa do Feyenoord de buscar uma recuperação também pode ser interessante. Então esse 2,5 só me caberia, que é uma cotação boa, se o jogo estivesse desempatado. E principalmente o Feyenoord na frente do placar, de preferência, com 2 gols de vantagem seria ainda melhor, tá? Como é favorito o Feyenoord e a Roma vem para tentar, na minha humilde opinião, levar esse jogo para a Itália, porque a pressão do lado da Roma é muito grande, provavelmente a gente pode ter um Feyenoord se complicando. Mas, se o Feyenoord conseguir abrir vantagem em gols, o Feyenoord é muito forte nesses contra-ataques, a gente pode ter uma Roma se descompactando e o jogo abrindo. Mas até que se prove o contrário, eu não me arriscaria em trabalhar o mercado de gols. Se você é um punter, se você vem com o intuito de trabalhar alguma coisa a favor do Feyenoord, sinceramente já está numa cotação até interessante. O problema é, será que a Roma não vai se compactar e dificultar essa vida do Feyenoord? E talvez fazer essa cotação do Feyenoord subir? Se for para pegar uma cotação do Feyenoord mais alta, eu acho que seria mais interessante. Quem sabe até, se o Feyenoord estiver atrás do placar e você encontrar uma capacidade do Feyenoord de empatar o jogo, uma dupla chance do Feyenoord não seja assim tão ruim. Olho nas bolas aéreas. Segundo jogo do dia, no mesmo horário, o Young Boys enfrenta o Sporting. Na verdade, eu tô trazendo esse jogo porque eu quero ver o Sporting jogar. O Sporting faz hoje um campeonato português excepcional. Pegou um time do Braga agora, eu achei que iria se complicar e meteu 5 gols no Braga, com destaque novamente para o sueco Gyökeres e os outros jogadores de ataque também do Sport. Vai enfrentar o Young Boys, que acabou de descer do grupo do City com o Leipzig. Não fez feio, vamos dizer assim, mas era já possível de imaginar que o Young Boys seria a terceira força do grupo, quiçá até, quem sabe, a última colocação do grupo.
O Sporting, pelo visto, levou a sério a Europa League, por mais que tenha ficado aqui na segunda colocação. Estava no mesmo grupo da Atalanta, e a Atalanta é um adversário muito chato, né? Hoje na Itália tem talvez a sua vaga garantida na Champions, se nada der errado até o final da temporada. E é um Sport que, na minha opinião, tem condição de passar pelo Young Boys. O problema é que a força ofensiva do Young Boys é muito forte. Defensivamente é um time que costuma sofrer bastante, que cede oportunidade, mas a ofensividade do Young Boys, a gente conseguiu ver na Champions, é um problema aqui para a equipe do Sport. Por isso que eu acho que o Sporting é uma equipe que pode se complicar, porque esse jogo é na Suíça. O jogo da volta, que vai ser em Portugal. Acho que o Sport não vem aqui para a Suíça para tentar humilhar o Young Boys. Acho que o Young Boys pode dificultar bastante a vida do Sporting aqui, por mais que hoje eu veja o Sporting jogando futebol melhor. A gente consegue perceber aqui nível de enfrentamento diferente, mas nós temos equipes que se destacam facilmente em seus campeonatos. O Sporting tem um pouco menos de vitória, o Young Boys vence um pouco mais, porém o Sporting sai mais à frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém o Young Boys marca mais gols, as duas defesas são muito boas, as do Sporting um pouquinho pior, enfim, são times muito parelhos. O Sporting é um pouco melhor no número de vitórias e não tem derrotas. O Young Boys tem um pouquinho menos de vitória, mas tem poucas derrotas. O número de gols marcados do Young Boys é maior, ou seja, no frigir dos ovos aqui é muito parecido. No segundo tempo, a gente percebe uma superioridade do Young Boys. É leve, mas percebe. O dobro de vitórias praticamente, nenhuma derrota, mais gols marcados, apesar do Sporting ser bem ofensivo no segundo tempo, e 3 vezes menos gols sofridos aqui na segunda etapa. As duas bolas aéreas são muito boas, gols de escanteio, gols de cabeça, e duas equipes que finalizam muito bem de fora da área. Nos momentos dos gols, nós temos a equipe do Young Boys vacilando muito nos primeiros minutos de jogo, aqui mostra a desconcentração, e nos últimos minutos de jogo ali, dos 71 aos 80. E é uma equipe que acelera muito no final do primeiro tempo e lá no final do jogo. O time do Sporting não toma tantos gols no primeiro tempo, mas toma muitos gols nos minutos finais do jogo. A partir do minuto 51, 75% dos gols sofridos pelo Sporting estão por ali. E é uma equipe que marca muito no final do primeiro tempo para o início do segundo. Se você é um trader por aqui, cuidado, tá bom? A gente vem com uma expectativa do Sporting hoje jogar um futebol melhor, porém, o Young Boys estava na Champions, enfrentou adversários muito fortes, a gente não pode balizar a qualidade defensiva do Young Boys porque ele pegou o Leipzig e o City, que são equipes de outro calibre hoje. O City então nem se fala, atual campeão da Champions, então a gente não pode também só crucificar o Young Boys, por isso que eu imagino que ele possa complicar a vida do Sporting por aqui. Um jogo para mim, pra gente trabalhar ao vivo, tá? E tomar muito cuidado, porque assim como foi o jogo do Real Madrid com o Leipzig agora na Champions, que acabou de acontecer, eu tô gravando esse vídeo na noite de terça-feira, feriado de carnaval, a gente pode ter um risco aqui de mamar um gol, que é aquele termo que a gente utiliza pra, nossa, eu tô a favor de um time, eu tô contra o outro, porque só dá o time tal, daqui a pouco toma um gol. Então toma um pouco de cuidado aqui, que esse é um jogo muito acelerado. De novo, se for para trabalhar gols, eu gostaria de uma situação onde a gente tivesse aqui 2 gols de vantagem para forçar a equipe atrás do placar a se expor. Mas eu não duvido de um ambas marcam sim. E eu gostaria de uma cotação um pouco mais alta para me arriscar nesse tipo de situação. Para mim, o Sporting é um favorito que pode se complicar, porque ele pode resolver esse jogo em Portugal. Agora, no horário diferente, o Benfica enfrenta o Toulouse. Benfica veio da Liga dos Campeões, no grupo da Inter de Milão, Real Sociedad e Salzburg. Conseguiu recuperar a terceira colocação ali do Salzburg, depois de fazer uma péssima fase de grupos. Está em perseguição ali ao Sporting no Campeonato Português. Nesse momento, com o vacilo na casa do Vitória, o Benfica, se eu não me engano, perdeu a liderança novamente para o Sporting, e se eu não me engano o Sporting ainda tem um jogo para fazer, tá? Então o Benfica vacilou e era plausível esse vacilo porque pegou um adversário muito chato que é o Vitória lá em Guimarães. O Toulouse esteve no grupo do Liverpool e ficou na segunda colocação. Toulouse, se eu não me engano, é isso mesmo, teve apenas uma derrota, sofreu mais gols do que marcou, mas teve apenas uma derrota, e como visitante, o Toulouse teve um empate, uma derrota e uma vitória. Não é um time bobo a equipe do Toulouse. Eu imagino, olhando assim por cima, que o Toulouse vem para tentar segurar o Benfica para resolver na França. E esse comportamento pode fazer com que o jogo do Benfica fique um pouco mais tranquilo. Atenção, é só uma expectativa. Porque se o Toulouse viesse para trocação, provavelmente seria um jogo perigoso para o Benfica, que tem hoje uma defesa, tem tomado gol com frequência. Agora, se for um Toulouse um pouco mais compactado, a gente provavelmente vai encontrar um Benfica mais solto no campo, mais exposto, com a linha mais alta, tentando cruzar a bola, recuperando a segunda bola, e assim vai toda aquela característica que a gente gosta dos super favoritos. Então, primeiro a gente precisa conferir esse comportamento do Toulouse. Nesse momento, na França, Toulouse fora de casa é apenas o 9º colocado, tem poucas vitórias,
pouca iniciativa, falha bastante em marcar, tem sofrido gols com frequência, enfim, tudo de ruim, mais ou menos, né? Quando a gente pega o Benfica, nível de enfrentamento diferente, o Benfica sai muito mais à frente, é um dos líderes em Portugal, falhou em nenhum jogo, né? Não falhou em marcar em nenhum jogo, tem muito mais gols marcados, enfim. Tudo de bom aqui para o Benfica em relação a números. A gente tem que conferir isso, obviamente, ao vivo. No primeiro tempo, apesar de não ter tantas vitórias, o Benfica tem poucos gols sofridos e poucas derrotas. Isso torna o Benfica pouquinho favorito já aqui no primeiro tempo. E no segundo tempo, um momento de maior discrepância. O Toulouse tem 10 gols sofridos contra 2 do Benfica. O Toulouse chega a 64% de derrota e o Benfica vai a 80% de vitória. Uma arma do Toulouse por aqui são os gols de cabeça, mas o Benfica não tem sofrido tanto nesse fundamento. O Benfica marca um pouquinho também aqui de gols de escanteio. Como o Benfica sofreu poucos gols dentro de casa, o Benfica sofre um pouco mais fora, nós temos aqui uma porcentagem ruim de se analisar. A gente não pode considerar isso daqui, ó, porque foi um gol em cada momento, ó. Um gol aqui no início, um gol dos 41 até os 50, um aqui e um aqui. Então parece muito, mas é só um gol. Então vamos olhar só para a parte ofensiva. O Benfica marca bastante aqui no final do primeiro tempo para o início do segundo e muito nos últimos minutos de jogo. Já a equipe do Toulouse, que sofre demais, sofre muito nesses últimos minutos. Então aqui a gente pode ter uma situação agradável para trabalhar gols, que seria um Toulouse desesperado. Como que o Toulouse vai se desesperar? Perdendo por 1-0 eu não vejo desespero no time francês. Agora, por mais do que 2 gols de diferença ou por 2 gols de diferença, você já começa a ver um desespero. Então o Benfica está fazendo 2 gols em casa, vai ser mais difícil para o Toulouse recuperar. Então ele provavelmente vai sair para tentar buscar pelo menos um. Nessa de sair da casinha, o Benfica toma, entendeu? Imagino que seja assim. Ou, quem sabe, até consiga marcar um gol. Pra gente que vai trabalhar no over limit aqui, provavelmente se der a oportunidade, tanto faz. Quem marcar, como diz o poeta do samba, qualquer paixão me diverte. Mas, se só o Benfica estiver jogando e se o jogo estiver 1-0 no máximo, aí buscar gols aqui nos minutos finais pode ser mais complexo, porque 1-0 não é um placar ruim para o Toulouse. Se você é um trader assim como eu, o que eu quero é diferente do que pode acontecer. O que a gente quer, às vezes, nem sempre é o que acontece. Eu quero um Benfica com um padrão de massacre, para a cotação do Benfica estabilizar e a gente poder trabalhar no trade esse back favorito no primeiro tempo. Tem o meu curso aqui embaixo que vai te ensinar sobre isso. E, obviamente, se você for trabalhar desse jeito, você precisa trabalhar na maior bolsa esportiva do mundo, que é a minha parceira Betfair. O link para você se inscrever tá aqui embaixo. Ainda está rolando aquele bônus de reembolso sem rollover, sem pegadinha, para você que está aprendendo no processo de aprendizado. O link está aqui embaixo. O William coloca aqui esse link anexado para você aprender mais sobre esse bônus. Se você é um punter, essa cotação do Benfica ela é contestável. Por quê? O Toulouse vem para se defender. Se ele voltar para a França com 0-0, vai ser excelente para as pretensões do Toulouse. Time de meio de tabela na França, passando pelo Benfica ou tentando passar pelo Benfica, chegando na França, segurando o Benfica na luz, seria muito bom. Então, se a intenção do Toulouse tende a ser se fechar para compactar, essa odd do Benfica pode valorizar. E se essa valorização de fato acontecer, a gente pode tentar buscar uma odd mais alta. Essa cotação aí no pré-live, eu não te aconselho. Agora, se existir um momento onde o Benfica busca uma vitória no final do jogo, no segundo tempo, ou um Toulouse na frente do placar e o Benfica pode buscar uma reviravolta, pode ser interessante você trabalhar nesses momentos. Para gols, eu só entraria, principalmente nesses últimos minutos aqui, para buscar um over limit, se a gente tivesse 2 gols de vantagem do Benfas. Ou então, quem sabe um Toulouse ganhando e o Benfica martelando na bola aérea pode ser interessante, mas eu preferiria um favorito na frente do placar por aqui. Nas opções de jogos extras, anota aí que tem bastante. Meio-dia, o Al-Ahly volta para enfrentar o Al-Dakhleya. Esse é um jogo adiado do campeonato do Egito, não temos a cotação ainda. Não sei se esse jogo vai ser adiado de novo. Para você ter uma ideia, tem equipe aqui com 11 jogos e tem equipe com 6, que é o caso do Al-Ahly, tá? O Al-Ahly continua sendo o melhor time do Egito e por mais que ele esteja na 8ª colocação, é sempre favorito e nesses jogos atrasados costuma disparar. Tá? Não temos cotação ainda, não sei se esse jogo vai acontecer, mas se acontecer pode ser interessante ficar de olho numa vitória do Al-Ahly. O Flamengo enfrenta o Bangu, saudoso Bangu, que teve uma história muito grande no futebol carioca no passado. O Flamengo com uma cotação de 1,15 não é cotação para você explorar pré-live. Se for para trabalhar alguma coisa, no live, numa situação de complicação do Flamengo. Favoritos que podem se complicar: Feyenoord, Sporting, Galatasaray, que enfrenta aqui o Sparta Praga, que é um time chato, Milan, que enfrenta o Rennes, time chato. O Benfica não seria uma complicação propriamente, né? Porque o Toulouse vem com esse enquadramento de se defender, mas é sempre bom tomar cuidado. O Braga enfrenta o Qarabag. Esse aqui é um jogo que eu queria que você assistisse, que você colocasse aí no seu radar. Por quê? O Braga tomou um cacete do Sport. E geralmente quando um time toma um cacete, vai ter cobrança, vai ter que dar resposta e vai enfrentar o Qarabag. Não é um time bobo lá no seu campeonato, mas o Braga, na minha opinião, é melhor.
Se você encontrar um Braga muito bem, dá até para tentar buscar alguma coisa a favor do Braga por aqui. O Palmeiras vacilou no último jogo, se eu não me engano o Palmeiras enfrentou o Santo André e enfrenta agora o São Bernardo. Cotação alta do Palmeiras, hein? Tomaria cuidado por aqui. E o Cruzeiro enfrenta o América Mineiro. Clássico, é bom a gente tomar cuidado. Jogos para gols, isso aqui é só tendência, tá? Não aconselho ninguém a vir aqui trabalhando over 2,5, 3,5. É só o estilo das equipes. Para poder trabalhar gols aqui, eu ainda prefiro um jogo desempatado. Shakhtar e Marseille. O Shakhtar desceu da Champions no grupo do Barcelona, do Porto. Tinha mais alguém e o Antwerp. Então, Shakhtar e Marseille. Ajax e Bodoglin. Lan e Freiburg. Esse jogo do Ajax com Bodoglin é da Conference. E o Lan com o Freiburg é da Europa League, assim como Shakhtar Donetsk e Marselha, tá bom? Temos para correção de preço o Frankfurt, que eu gosto muito de acompanhar, contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica. E nos jogos extras nós temos o Al Ittihad na FC Champions League, assim como o Al Hilal na FC Champions League. E na Conference League o Betis enfrenta o Zagreb, também é outro jogo interessantezinho, são duas equipes que a gente costuma acompanhar, principalmente o Real Betis. Eu vou ficando por aqui, muito cuidado com essa quinta-feira. O que eu falei lá no início é verdade, são muitos jogos ao mesmo tempo, por isso que as pessoas começam a criar ranço, porque a gente tem dificuldade de trabalhar, quer trabalhar tudo, às vezes quer aproveitar tudo, não dá para aproveitar tudo, não adianta. E aí nessa de querer fazer tudo, a gente acaba perdendo dinheiro mesmo, né? Então muito cuidado, muita atenção, muita gestão, porque ninguém vai cuidar do seu capital para você. É só a gente mesmo que cuida do nosso capital e tomar cuidado com os dedinhos nervosos aí nessa quinta-feira, tá bom? Vejo você amanhã, um abraço.